Capítulo 10. A comunidade. Exausto, Ivan praticamente desmaiou na cama. Foram 4 dias ininterruptos realizando a ocupação do condomínio, quase 100 horas de operação. Algumas pessoas já haviam descansado. Agora era a vez dele e de Stella, além de alguns outros membros. Estava indo se deitar às 15 horas. As crianças estavam na creche com alguns adultos fazia 2 dias, justamente para eles conseguirem dormir, pelo menos algumas horas. Mais tarde, seria o primeiro jantar coletivo. Naquela tarde, tinham distribuído a última porção de comida. Dali em diante, as refeições se concentrariam no refeitório até conseguirem organizar tudo. Aliás, organização seria a palavra de ordem para os próximos dias. Teriam muito o que preparar. Precisavam fazer um cadastro das pessoas e famílias. Por enquanto, mantinham-se alojados nas casas próximas do refeitório por pura comodidade. Depois, iriam organizar as moradas definitivas. Ivan queria saber exatamente quem estava onde, quais casas estavam livres, quais tinham condições de serem habitadas e assim por diante. Seria um esforço de gestão monstruoso, mas era a única forma de organizar aquela comunidade. A casa que habitavam era muito confortável e arejada e ainda dispunha de água, algo que não era regra no condomínio. As primeiras informações davam conta de que muitas residências estavam com as torneiras secas. Mais um dos milhares de problemas que eles teriam para resolver. Por isso, o jantar seria importante. Ivan queria ter uma conversa bastante franca com todos os moradores, estabelecer regras e metas para que a vida fosse o mais segura e confortável possível. Ivan só esperava Stella acabar de tomar banho para dormir. Não aguentaria ficar acordado nem mais 5 minutos. Estava quase pegando no sono quando sentiu a esposa sentando na cama. Abriu os olhos e a viu enrolada numa toalha e com outra envolvendo os cabelos. Sorria para ele. "Tudo bem, amor? Você não vai dormir um pouco?" Ivan perguntou sonolento. "Vou sim, só estava te admirando um instantinho." Stella lhe lançou um olhar que seria capaz de derreter um iceberg inteiro. "Você conseguiu, não é? Você cumpriu sua promessa. Salvou todos nós." "Nós conseguimos. Sozinho eu não teria feito nada." Ivan argumentou. "Até que enfim a vida vai poder seguir em frente." "Sim, você tem razão. Sabe o que eu mais gostei de ver hoje? O que mais me deu esperança?" Stella perguntou. "Não faço ideia." Ivan respondeu sincero. "As crianças. Eu vi as crianças jogando bola na quadra poliesportiva. Uma cena que durante nossa reclusão no shopping eu achei que nunca mais veria na minha vida. Elas estavam sendo vigiadas por Bob e Adriana, cada um com uma metralhadora na mão, mas ainda assim era um sinal de que as coisas podem e vão se normalizar." Stella suspirou aliviada. "Isso foi como um sonho realizado. Muito obrigada." "Não precisa agradecer, amor, não mesmo." Ivan colocou a mão no rosto da esposa. Stella sorriu de novo para ele e se levantou da cama, ficando de pé ao lado do marido. E por falar em agradecimento, Stella soltou a toalha e a deixou cair no chão, exibindo seu corpo escultural completamente nu. "Acho que sei uma boa forma de demonstrar minha gratidão." Ela tirou a toalha da cabeça e sacudiu a imensa cabeleira negra ainda molhada, fazendo os fios caírem ao lado do rosto, pelos ombros, pelas costas e preguiçosamente sobre os seios firmes. Ivan se sentiu desperto como nunca. Stella ficou sobre ele, arrancando sua camisa e passando a mão sobre seu tórax. Virou a cabeça e começou a beijá-lo no pescoço, deixando o cabelo espalhado sobre o seu peito. Em seguida, começaram a se beijar com paixão, com uma urgência que beirava o desespero. Ele agarrou os seios dela com as 2 mãos, apertando-os com firmeza. Depois, começou a chupá-los, ávido, brincando com os mamilos com a língua. Aquilo deixou Stella simplesmente enlouquecida. Era seu ponto fraco. Ivan virou Stella de costas sobre a cama, beijando-a enquanto acariciava seu sexo. Estavam tão enlouquecidos de desejo que quase não perderam tempo com preliminares. Em poucos minutos, ele a penetrava num vai-e-vem frenético, enquanto ela arranhava suas costas e trançava as pernas ao redor dos seus quadris, prendendo-o contra si e levando-o ao orgasmo. Poucos segundos depois, ela também atingiu o clímax, soltando um grito feroz de prazer. Após terminarem, permaneceram por alguns instantes parados, ele sobre ela.
Estavam ofegantes e com os corações disparados, olharam longamente nos olhos um do outro. Um olhar de cumplicidade, de parceria. Sobretudo, um olhar de amor. Eu te amo. Ivan falou por fim. Vou te amar para sempre. Eu também te amo. Os olhos de Stella se encheram de lágrimas. E nada, nem ninguém vai me separar de você. Ficarei ao seu lado até o fim, custe o que custar. Ficaram assim, nus e abraçados durante algum tempo, entrelaçados na cama, até que pegaram no sono. Às 19 horas, Ivan e Stella entraram no refeitório com os seus 10 filhos. Stella fez questão de adotar os 3 órfãos que encontraram dias antes: Mônica, Gustavo e Guilherme. Uma visão impressionante. As crianças se davam muito bem, principalmente porque Mateus era muito conciliador. Herdara os dons diplomáticos do pai. O cheiro de comida era convidativo. Stella organizou com as mulheres mais velhas uma equipe de cozinha. Aquela seria a função delas dali em diante: providenciar todas as refeições para o condomínio inteiro, mais de 200 pessoas. As condições eram precárias. Não tinham energia elétrica e o gás de cozinha era escasso. Retiraram botijões de algumas casas e o fornecimento de gás encanado também entrara em colapso. Uma boa variedade de comida fora preparada entre carnes, arroz, feijão, macarrão e legumes. Também tinham refrigerantes e sucos e algumas sobremesas. O salão estava todo iluminado por velas e até mesmo alguns lampiões. Ivan e Stella serviram os filhos que ficaram juntos a algumas mesas e depois foram se sentar com Silas, Bob e Adriana, que já estavam comendo. Serviram-se e passaram a conversar animados. Num determinado momento, Silas chamou a atenção de Ivan para a porta. Os moradores do condomínio vinham, alguns sozinhos, outros acompanhados do que restou de suas famílias. Estavam desconfiados, com o semblante pesado. Pessoas que haviam sofrido demais e que agora, enfim, saíam de suas casas pela primeira vez desde que o mundo enlouquecera. Os moradores do condomínio vinham, alguns sozinhos, outros acompanhados do que restou de suas famílias. Estavam desconfiados, com o semblante pesado. Pessoas que haviam sofrido demais e que agora, enfim, saíam de suas casas pela primeira vez desde que o mundo enlouquecera. Ivan e Stella se levantaram, limpando as bocas nos guardanapos, para fazer a recepção dos moradores pessoalmente. Cumprimentavam um por um, apresentando-se e convidando-os a se servir. Aquela gente estava muito sensível após os horrores que enfrentaram até poucos momentos atrás, e Ivan e Stella sabiam como era difícil confiar em estranhos, mas pouco a pouco cativaram cada um deles. Quando o homem que atirou em Heraldo chegou com a mulher e as filhas, Ivan não conseguiu se conter. Chamou Heraldo até eles, passou o braço ao redor dos seus ombros e brincou: "Meu amigo, na próxima vez que você atirar neste cidadão, pelo amor de Deus, mire na cabeça." Todos riram da brincadeira e o homem os cumprimentou pedindo desculpas para Heraldo novamente. Aproveitou para se apresentar aos demais. Seu nome era Bruno e a esposa chamava-se Sueli. As filhas, Rosana e Elisângela. Era um homem simpático, baixinho e gordinho com cabelos grisalhos, mas tinha um olhar inteligente, sagaz. Ivan gostou dele de imediato. Todos foram se servindo e se acomodando. Os que se conheciam sentavam-se juntos. Aos poucos, a atmosfera ia se tornando menos tensa. Claro que ainda estavam todos com medo depois de tudo pelo que passaram, mas o condomínio se mantinha sob constante vigilância. Parte dos que participaram da invasão rondavam pelo bairro com os tanques de guerra patrulhando as ruas. Cerca de 1 hora se passou. Ivan olhou em volta. Praticamente todos deviam estar ali agora, e a maioria já tinha acabado de comer. Chegaram o momento de conversarem, pois tinham muitas decisões para tomar juntos. Ele e Stella foram até perto da mesa onde China e Arnaldo haviam instalado o mesmo sistema de som e microfone usado no dia da invasão, ligado de forma improvisada numa bateria de carro. Ivan foi o primeiro a falar. "Boa noite a todos. Como a maioria de vocês já sabe, meu nome é Ivan e eu, junto com a minha esposa Stella, liderei os esforços para libertarmos dos mortos-vivos este condomínio. Mas apenas graças à união de um grupo de pessoas comuns que se converteram em soldados de uma hora para outra, isso foi possível. E agora estamos razoavelmente seguros.
A entrada está bloqueada e os muros são altos o suficiente para mantê-los fora daqui. Se os zumbis tivessem a inteligência de um humano, não estaríamos tão seguros assim. Mas felizmente não é o caso. Por isso, creio que podemos ficar tranquilos por enquanto. E se eles descobrirem uma forma de entrar? Uma senhora perguntou. Esta sempre será uma possibilidade. Por isso, precisamos ter cuidado e nunca nos esquecermos do perigo que ronda esses muros. Portanto, necessitamos de mais soldados. Somos hoje 27 pessoas com habilidades para manter este local em segurança. Acredito que deveríamos ser pelo menos umas 70 pessoas prontas para lutar. E 50 que irão se ocupar exclusivamente da segurança e das missões externas, revezando-se em turnos diários. Ivan olhava em volta. Então, amigos, quem se voluntaria? Temos armas aos montes, mas faltam mãos suficientes para empunhá-las. Iremos dar treinamento adequado a todos os interessados em se preparar para defender seus lares, suas famílias e seus amigos. Quem se dispuser, por gentileza, levante-se e venha até aqui colocar seu nome e endereço neste caderno. Ivan ergueu um caderno onde se lia a palavra infantaria e prosseguiu. Informem também se querem ser soldados ou reservistas. No primeiro caso, vocês irão participar das atividades de patrulha e segurança. No segundo, serão convocados apenas em situações específicas, como missões fora do condomínio ou se sofrermos algum tipo de ataque. Aos poucos, homens e mulheres se levantavam e iam até eles, escrevendo seus nomes e recebendo os cumprimentos de Ivan e Stella. Apesar da idade, Bruno se voluntariou. Tinha experiência policial e boa pontaria. Seria um reforço importante. O casal de adolescentes que avistaram do telhado do shopping também se aproximou de mãos dadas e a moça apresentou-se a Stella. Meu nome é Amanda e este é meu namorado Lucas. Queremos ajudar. Só não sei se sou capaz de fazer o que vocês fizeram. Não se preocupe, nenhum de nós imaginava do que seria capaz. Poucos deste grupo chegaram a pegar numa arma antes disso tudo acontecer. Para isso, todos serão treinados. Stella sorriu. Ótimo. Nosso comitê de defesa e combate está formado e eu serei o responsável por ele. Ivan informou animado. Agora, vamos para a próxima parte. Precisamos de uma equipe técnica para cuidar da manutenção. Quero ver o que conseguimos fazer em termos de fornecimento de água e energia. Temos um gerador a diesel no shopping. É importante saber se seria viável arrancá-lo de lá e adaptá-lo às nossas necessidades. Alguém se habilita? Temos algum engenheiro por aqui? Eletricistas e técnicos em eletrônica também são bem-vindos. Um homem se adiantou. Eu posso ajudar. Sou engenheiro em mecatrônica do CTA. Meu nome é Givaldo. Bom, eu costumava ser engenheiro no CTA. Agora não sou nada. Givaldo era moreno claro, com o cabelo escuro encaracolado, magro e com os ossos do rosto salientes. Discordo. Agora você é o responsável pelo comitê de manutenção. Quem pode ajudar o Givaldo? Silas, Arnaldo e Bob se adiantaram. Eram experientes em manutenção de equipamentos. China também, pois era engenheiro mecânico. Mas vocês vão continuar como reservistas, não é, seus pilantras? Ivan perguntou rindo. Se acham que vão poder parar de matar zumbis, estão muito enganados. Foda-se, Ivan. Se surgir alguma coisa dessas por aqui e você matar sem mim, vai ter confusão das grossas. Silas deu risada. E nem adianta pedir. Do meu fuzil, eu não me separo nunca mais. Várias pessoas deram risadas. Aqueles dois eram inacreditáveis. Ivan retomou a palavra. Outra coisa, e para esse assunto eu já tenho um nome em mente. Ele se virou para a jovem médica. Sandra, nós precisamos de um posto de saúde, mas de preferência um bem completo que nos permita fazer cirurgia se necessário. Dados os perigos que temos que enfrentar, eu acho fundamental. Sem problemas, posso cuidar disso. No entanto, serão necessários equipamentos, material cirúrgico, remédios e mais um monte de coisas. Como iremos conseguir tudo isso? Sandra indagou. Do mesmo jeito que vamos conseguir tudo mais que precisamos, invadindo. Ivan afirmou com simplicidade. Sandra sorriu. Pelo visto, iriam fazer uma excursão a algum hospital muito em breve. Era melhor começar a polir seu fuzil, pois ele teria muito trabalho pela frente de novo. Sandra jamais pensara em erguer um único dedo para outro ser vivo antes de aquilo tudo acontecer. Agora, isso se tornara algo banal. Se as suas contas não estivessem erradas, no dia da invasão, ela matara mais de 60 zumbis. Alguns se prontificaram a ajudar Sandra na organização do posto de atendimento. Pelo visto, ela era a única com conhecimento médico, ou pelo menos assim parecia. Quando iam iniciar o próximo tópico, o cabo Oliveira se apresentou. Tenho conhecimento de primeiros socorros.
Inclusive já os usei em operações de conflito com traficantes. Posso ajudar vocês. Oliveira sorriu para Sandra. A loira sorriu de volta e logo se poderia notar uma química entre os dois. Apesar de terem passado alguns dias juntos, trancados no quartel, só naquele momento, Oliveira e Sandra se deram conta da presença um do outro. Stella percebeu na hora. Ainda estava um pouco sensível após a tarde que passara com o marido e, num movimento involuntário, segurou a mão de Ivan. Ele nem desconfiava, mas seria o primeiro casamento celebrado dentro daquele grupo. Temos também a necessidade de estabelecer um sistema de comunicação eficiente, mas o soldado Souza aqui presente será o responsável por essa parte. Ivan sorriu para o soldado. Sim, senhor, eu já sei o que fazer. Será um prazer, senhor. Afinal, esse sistema de comunicação quase custou a minha vida. O soldado Souza respondeu, sorrindo também. Era incrível ele conseguir sorrir ao se lembrar de certos eventos do quartel de Caçapava. Mas Souza era um profissional e fora treinado para superar seus medos. Outro assunto que precisamos resolver diz respeito a um desafio grande que teremos pela frente, a alimentação. Por enquanto, temos comida, mas o grupo é grande e ela não vai durar para sempre. Vamos estocar mais ainda. Porém, temos que pensar a longo prazo em produção de alimentos. Para isso, Stella tem algumas ideias. Ivan passou a palavra para a esposa. Muito bem, como Ivan disse, vamos tomar algumas providências imediatas. Precisamos aumentar e muito nossos estoques. E, para isso, basta irmos ao hipermercado. É aqui do lado, dá para ir a pé. Mas é muito arriscado ficar entrando e saindo de lá de qualquer jeito. Vou montar uma força de ocupação temporária até conseguirmos esvaziar a última prateleira. É preciso fazer o mesmo com o shopping, mas esse já está razoavelmente seguro. Stella olhou em volta para ver se todos estavam de acordo. Sim, todos concordavam. De uma vez só, os problemas que mais angustiavam aqueles indivíduos vinham sendo solucionados. Depois, iremos repetir a estratégia nos demais supermercados da região e assim por diante. Reuniremos todos os recursos possíveis aos montes. Isso nos dará tempo para providenciar nossa própria produção de alimentos. Stella prosseguiu. O que você tem em mente? Eu morei na fazenda dos meus pais durante 50 anos. Posso ajudar. Prontificou-se um senhor negro de uns 60 anos. Meu nome é Orlando. Perfeito. Você vai me ajudar então. Na prática, quero aproveitar os espaços verdes para plantar verduras e legumes e também conseguir matrizes de peixes para enchermos o lago do condomínio. Sei que ele é pequeno, mas será um reforço na despensa. E, sobretudo, quero criar animais. Nem que para isso tenhamos que expandir o espaço do condomínio, mas quero planejar uma forma de criarmos vacas, bois e galinhas. Aquilo causou assombro. Calma aí, Stella, isso não é um exagero? Não quero vacas andando por aqui, enchendo tudo de estrume. Uma senhora reclamou horrorizada. Se vamos buscar tanta comida assim nos supermercados e shoppings da cidade, não vejo motivo para fazer tudo isso. Somos apenas 200 e poucas pessoas, pelo que me falaram. Pelo amor de Deus. Somos 200 e poucas pessoas, por enquanto, Ivan interrompeu. Essa é a próxima parte do plano. Vamos resgatar mais gente e trazer para cá. Como ele e Stella previram, aquela notícia desencadeou uma verdadeira confusão. Várias pessoas falavam ao mesmo tempo, reclamando e gesticulando. Algumas se mostravam bastante exaltadas. Isso é um absurdo. Por que temos que nos arriscar pelos outros? Um homem reclamou. Vai faltar comida se nós fizermos isso, uma mulher vociferou. Onde essa gente irá morar? Essas casas são propriedades privadas, sabiam? E se os donos aparecerem? Aliás, quem deu o direito a vocês de se instalarem nas casas desse condomínio e sair tomando decisões? Posso saber? Uma outra disparou cruel. Silêncio! Ivan gritou no microfone, tão alto que doeu os ouvidos de todos. Ficaram todos quietos. Ele estava furioso. Esse era um traço marcante da sua personalidade. Ivan era muito calmo e muito diplomático, mas realmente falava grosso quando ficava irritado. Exatamente como agora. Vamos esclarecer algumas coisas a partir deste momento, está bem? Ivan iniciou um pouco mais contido. Ninguém aqui irá questionar a propriedade de ninguém, está claro? Nós não desalojamos pessoa alguma e estamos ocupando apenas casas que estavam abandonadas. Se algum proprietário surgir, o que eu acho improvável por motivos óbvios, nós devolveremos o imóvel e suas coisas imediatamente, entenderam? Agora eu realmente sinto muito pelos incomodados, mas não peçam para irmos embora, pois não iremos. Corremos sérios riscos para conseguirmos chegar aqui. Não vamos abrir mão de nada. É assim? Viramos uma ditadura? Eu comprei minha casa com meu dinheiro e do meu marido, que Deus o tenha, pois eu digo que não quero vocês aqui. O que tem a dizer sobre isso? A mesma mulher argumentou mordaz. Eu digo que se vocês quiserem muito que a gente vá embora, a gente vai. Ivan falou simplesmente.
Stella, Silas, Bob, Adriana, Oliveira e todos os outros do grupo olharam para ele imediatamente, achando que o líder tinha enlouquecido. Digo mais, podemos partir amanhã mesmo. É isso que vocês, moradores e legítimos proprietários desse condomínio, desejam? Ivan se dirigia àqueles que ajudaram a salvar. Com exceção de umas 2 pessoas, ninguém se manifestou a favor daquela injustiça. Pois eu digo que vocês devem ir sim. Não acho que isso é uma questão a ser votada. Isso é a lei do país. Invasão de domicílio é crime. A mulher voltou à carga, colérica. Está bem, você venceu. Meus amigos, preparem os tanques, recolham todas as armas e a comida que trouxemos, pois vamos embora. Reginaldo, o ônibus tem combustível, certo? Prepare-o para viajarmos, está bem? De novo, a confusão começou, 2 vezes pior. Agora, as pessoas não discutiam, gritavam. Ei, você não pode fazer isso. Se tirar aquele ônibus, os mortos-vivos vão invadir tudo de novo. Você tá louco? A mulher falou assustada. Desculpe, minha senhora, mas o ônibus e as armas são propriedade nossa. Nós roubamos tudo honestamente. E vamos precisar deles para nos instalarmos em algum lugar. Portanto, Ivan iniciou, sendo interrompido por Bruno. Eu não quero saber. Eles não vão a lugar nenhum. Sou um dos proprietários mais antigos deste condomínio e já fui síndico várias vezes. Os incomodados que se retirem. Eu voto por jogar a dona Jacira para fora daqui. Ela que vá lá para fora discutir seus direitos com as feras. Bruno bradava de dedo em riste. Vários gritaram em apoio. Um, mais afoito, levantou-se e pegou Jacira pelo braço, dando a entender que ia arrastá-la para fora pessoalmente. A mulher gritou apavorada. Solte-a agora! Stella gritou, dispensando o microfone. O homem olhou para ela assustado e obedeceu imediatamente, deixando a pobre mulher assustada em paz. Ivan mandou todos se tranquilizarem, mas demorou um bocado para a calma se estabelecer. Depois de 5 minutos de bate-boca e falatório, os ânimos finalmente arrefeceram. Vocês estão entendendo a situação em que nos encontramos agora? Ou será que eu vou ter que ser mais claro? Ivan perguntou sério. Nós dependemos de vocês e vocês dependem de nós. Se permanecermos juntos, continuaremos vivos. Se nos separarmos, morreremos todos, até a última criança e idoso. Essa não é uma decisão difícil de tomar. Na realidade é muito simples, porque só existe uma opção inteligente. Ou será que alguém mais acha que eu estou ficando louco? Ele olhou agora diretamente para Jacira. Está bem, Ivan. Concordamos que precisamos de vocês e vocês de nós. É claro que podem ficar. Até porque, se vocês não tivessem aparecido, eu não sei o que iria acontecer. Fazia 3 dias que eu e minha família não tínhamos mais comida. Bruno falou. Mas eu sou forçado a concordar com alguns dos presentes. Por que temos que buscar outras pessoas? Por que temos que nos arriscar lá fora e ainda por cima ter mais bocas para alimentar? Bruno, eu poderia dar várias razões. Poderia falar que é a coisa certa, que é imoral deixar nossos semelhantes morrerem de fome e sede ou ficarem à mercê dos mortos-vivos. Poderia inclusive apelar para a Bíblia e dizer que é pecado não estender a mão aos necessitados e, por isso, iremos para o inferno se não ajudarmos. Mas direi o óbvio. Não temos gente suficiente para manter esse lugar seguro a longo prazo. A cidade de São José dos Campos deve estar infectada por centenas de milhares de zumbis. Centenas de milhares. Vocês fazem ideia do que é isso? Parece lógico para vocês que apenas 200 pessoas consigam sobreviver a isso. Ivan encarava um a um. Ivan, quanto tempo você espera que fiquemos aqui? Bruno perguntou. Para sempre, se der muito certo. O mundo mudou, meus amigos. E quanto mais nós demorarmos para aceitar isso, pior será. Ivan abriu os braços. Ninguém veio. Nem um avião, helicóptero, nada. Estamos sozinhos e provavelmente permaneceremos assim para sempre. Se vocês acham que a cavalaria aparecerá a qualquer momento para resolver tudo, aqui vai uma novidade. Nós somos a cavalaria. Ivan balançou a cabeça. Quero que olhem para seus filhos e entes queridos. Agora, ele ordenou. Vários obedeceram. Imaginem aqueles que vocês amam sozinhos nesse inferno daqui a 20 ou 30 anos. É o que vai acontecer. Somos muito poucos. Em 30 anos, a maioria esmagadora de nós terá partido sei lá para onde. E os que sobrarem terão que se virar. É isso que vocês querem? Não é o que eu quero para os meus filhos, de jeito nenhum. Ivan se mostrava agora muito preocupado. Quero que eles tenham uma vida, e para isso teremos que ser em um número muito, mas muito maior de pessoas. Vocês estão achando que nossos recursos mais importantes são as nossas armas, os nossos tanques e a comida que estocamos? Mas eu digo que nossos principais recursos, nossos principais ativos, estão aqui mesmo, sentados nessas cadeiras. Apontou para o grupo, que ouvia atento. Aquelas pessoas finalmente começaram a compreender. A salvação estava no próximo, no outro. Se todas as balas acabassem, ainda assim teriam uma chance se fossem vários. Jacira quebrou o silêncio. Ivan,
Minha irmã e meus sobrinhos moram no Jardim das Indústrias. Nós poderíamos, por gentileza, começar por lá? Ela pediu. Outros a imitaram, pois de repente começaram a lembrar que tinham familiares e que eles poderiam estar na mesma situação em que se encontravam apenas alguns dias atrás, famintos, encurralados e apavorados. Ivan suspirou. Eram pedidos absolutamente razoáveis. Tinham que tentar. Pelo menos agora, estavam todos na mesma sintonia, e isso era muito bom. Muito bem, vamos sortear, ok? Todos que quiserem opinar sobre qual deve ser o próximo lugar que iremos ajudar, venham até aqui e escrevam numa folha. Depois, iremos sortear e definir uma ordem. Em alguns dias, realizaremos nossa primeira excursão, portanto, preparem-se. E assim, Ivan encerrou a primeira assembleia. Assim que o dia amanheceu, Ivan e Stella saíram com as crianças. Tomaram café da manhã juntos no refeitório e depois o casal levou os filhos até a creche. E, finalmente, foram até a administração do condomínio, que foi transformada em quartel-general. Definiram que aquele seria o ponto de encontro para o planejamento das atividades do dia, e eles tinham muitas coisas para fazer. Givaldo, Silas e o resto da equipe de manutenção ficaram de estudar o que poderiam fazer em relação ao gerador. Por isso, iriam até o shopping com mais algumas pessoas armadas. Despediram-se, levando os rádios, e, em caso de emergência, entrariam em contato. Ivan pediu para Oliveira, Silva, Souza e Dias iniciarem já o treinamento dos aspirantes a soldados e distribuiu as tarefas de patrulhamento do bairro. Com isso, estava livre para atacar uma das suas principais prioridades. Chamou Sandra, Zac, Bob, Adriana, Gisele, Stella e Reginaldo, pois queria um posto de saúde imediatamente. Está na hora de visitarmos um hospital. Qual será o escolhido? Ivan perguntou. Acho que o Hospital Vivale é uma boa opção, Stella sugeriu. Voto por irmos para lá em 2 tanques. Todos concordaram. Tratava-se de um dos maiores hospitais da cidade e ficava perto, pouco mais de 1 quilômetro de distância. Seria dureza, mas estavam mais preparados do que nunca. Então vamos. Precisamos tomar algumas providências quanto aos seus ferimentos. Estou preocupado. Ivan se dirigia a Zac. A aparência dele melhorara, mas estava bem longe do normal. O nariz ficara num ângulo anômalo, bem como o maxilar, e por isso ele emitia um chiado quando respirava. Além disso, saía uma secreção de suas narinas sem parar, e o corte do rosto estava infeccionado. A dor que ele sentia era absurda. Zac só conseguia permanecer em ação, movido pelo imenso ódio pelos zumbis. Não precisa se preocupar, chefe. Tô adorando meu novo look. Venho fazendo o maior sucesso com a mulherada. Com isso, Zac deu uma clara alfinetada em Gisele, que agora evitava até ficar perto dele. Mas nós vamos resolver isso assim mesmo. Não deixaremos que você fique assim. E com isso, Ivan encerrou o assunto. Prepararam-se com os armamentos de praxe. Apesar de algumas resistências entre os membros daquele time, para Ivan, aquela era a formação ideal. Uma equipe focada e feroz na medida certa. Embarcaram em 2 urutus e deixaram o condomínio. Toda vez que um veículo precisava sair, alguém ficava encarregado de dar marcha ré no ônibus e depois o devolvia ao lugar correto. E sempre ficavam alguns soldados vigiando a entrada para impedir que alguma criatura entrasse. Havia muitos mortos-vivos circulando por aquela área. Parecia que eles nunca acabariam. Não perderam tempo atirando naqueles seres. Precisavam poupar as balas. Precisamos invadir outro quartel. Quero mais munição e armamento. Nunca é demais. Ivan comentou casualmente com Stella e Reginaldo. Os demais estavam no outro veículo. Acho que está cada vez mais difícil fazer isso. Depois do que fizemos no condomínio, não considero mais nada impossível. Stella checou a munição. Ela percebeu que tinha algo incomodando Ivan. Ele estava muito pensativo. O que houve? Tem algo errado? Stella perguntou. Não, acho que não. Na realidade, não sei. Ivan comentou com um olhar distante. Dá para ser um pouco mais claro? Stella sorriu. Não sei, é apenas uma sensação ruim. Só não sei o que é. Ivan respondeu. Stella tranquilizou o marido. Tudo o que eles haviam planejado dera certo. Eles tinham abrigo, comida, armamento e, acima de tudo, perspectivas. O que poderia dar errado? A penitenciária Dr. José Augusto César Salgado ficava na cidade de Taubaté. Era um presídio famoso por ter abrigado alguns dos criminosos mais famosos do Brasil, do mega contrabandista Ló Quinchon a Marcos Valério Fernandes de Souza, pivô de um dos maiores escândalos de corrupção da história do país, o Mensalão. Ali ficavam também assassinos famosos, como o Cabo Bruno, Lindenberg Alves, que sequestrou e assassinou a namorada, Eloá, os irmãos Cravinhos, do célebre caso Richthofen, o jornalista e assassino confesso Pimenta Neves e vários outros criminosos celebridades.
Porém, nos últimos 5 anos, a penitenciária se transformara no destino preferido da Secretaria de Segurança Pública para os prisioneiros de um grande grupo de extermínio que atuou durante anos no ABC paulista. O bando fora desmantelado numa ação conjunta da Polícia Militar, Polícia Federal e até mesmo do Exército Brasileiro, e mais de 40 dos seus membros mais perigosos foram enviados para Taubaté. Quando explodiu a crise dos mortos-vivos, por uma ironia do destino e desafiando as estatísticas, cerca de metade desse contingente de criminosos permaneceu normal, se é que poderiam ser considerados pessoas normais pelos critérios psiquiátricos vigentes. Foi a primeira de uma série de terríveis coincidências. Ivan invadiu o Hospital Vivale com sua equipe pela entrada principal. Eram 2 grandes portas de vidro temperado que davam acesso a uma recepção ampla com diversos assentos. À direita ficavam os sanitários e as salas de triagem. À esquerda, os consultórios e o acesso para os quartos, salas de exames e o centro cirúrgico. Trancaram as portas mantendo parte dos zumbis do lado de fora e começaram a cumprir o ritual de praxe, matando tudo o que se movia. Alguns vinham vestidos de médico, outros com vestimenta de pacientes, mas felizmente não havia muitos, não mais que 2 dezenas de criaturas. Em pouco tempo, tudo estava calmo. Pegaram de tudo: gases, ataduras, seringas, esparadrapos, bolsas de soro, bisturis anestésicos, estetoscópio cardiológico, aventais e máscaras cirúrgicas, termômetros, monitor de pressão arterial, cilindro de oxigênio, respirador portátil, antitérmicos, antibióticos, anti-inflamatórios e até mesmo 3 macas desmontáveis. Retornaram ao condomínio quase 3 horas depois de saírem, com os veículos abarrotados de materiais. Sandra tinha tudo o que precisava para tentar corrigir os problemas faciais de Isaac. Agora vinha a parte mais difícil, a cirurgia propriamente dita. Sandra se ocupou de repassar mentalmente seus conhecimentos sobre aquele tipo de procedimento. Não seria uma tarefa fácil, mas iria tentar assim mesmo. Quando chegaram, Givaldo e os demais já haviam retornado. Estavam agora estudando a central elétrica do condomínio. As notícias eram promissoras. Boas novas. O parque de geradores do shopping é enorme, muito potente mesmo. Também não poderia ser diferente. Foi feito para manter centenas de lojas funcionando em caso de apagão, não é? Com ele poderemos gerar energia para mais de 200 casas. Porém, precisaremos de muito diesel. Givaldo estava empolgado. Sentia-se útil novamente e isso lhe injetara um ânimo totalmente novo. Sem problemas. Iremos até a distribuidora mais próxima e encheremos um caminhão-tanque. Mapeie as casas e verifique quais irão receber energia e quais estão vazias e permanecerão desligadas. Na realidade, podemos manter todas desligadas durante o dia e ligarmos à noite, certo? Ivan também se empolgou com a notícia. De quanto tempo vocês vão precisar? Será preciso um guindaste para erguer aquele monstro. Vamos providenciar um primeiro. Givaldo falou pensativo. Uma empilhadeira resolveria? Ivan sugeriu. Creio que sim. Você sabe onde podemos arrumar uma? Pode apostar, Givaldo. Logo em seguida, Ivan reuniu a equipe de ataque. Estava na hora de invadirem o hipermercado. A operação de tomar o extra hipermercado foi bastante complicada. Já no estacionamento, tiveram que matar várias criaturas até conseguirem acessar uma entrada próxima aos caixas eletrônicos. Enfiaram os 3 urutus dentro do prédio, perto de uma lotérica, uma agência de viagens e uma lavanderia. Por pouco, os 3 carros não couberam. Depois disso, fecharam as portas de vidro, ficando trancados por dentro. Aquela era a principal estratégia que Ivan e Stella tinham criado e que eles vinham repetindo à exaustão. A melhor forma de lidar com os zumbis era invadir o local desejado e se trancar lá dentro, para que eles nunca precisassem se preocupar caso outras criaturas chegassem para atrapalhar. No piso térreo do hipermercado havia algumas poucas lojas diversas, nas quais encontraram alguns mortos-vivos. Mataram todos rapidamente e seguiram para o piso superior. Subiram as esteiras rolantes de armas em punho e arrasaram o local. Abateram muitas criaturas, uma a uma. Dividiram-se em grupos, passando um corredor de cada vez. Com a falta de energia elétrica, muitos alimentos como carnes e frutas tinham apodrecido e o lugar estava cheio de moscas e baratas. O cheiro também era horrível. Num dos carrinhos, tinha até mesmo um recém-nascido que fora acomodado num bebê conforto e agora se debatia transformado em um minúsculo zumbi. Ivan olhou para aquilo chocado e o matou rápido.
Depois, empurrou o carrinho para um canto. Não queria que Stella visse aquilo. Invadiram o frigorífico, o estoque e até mesmo as salas da administração. Precisavam ter certeza absoluta de que o lugar estava realmente livre. Não queriam ter que se preocupar com zumbis no momento em que estivessem carregando alimentos ou produtos de limpeza. Eram quase 5 horas da tarde quando finalmente pararam para descansar exaustos. Mas estava tudo bem. Mais uma missão fora cumprida. Deram cabo de mais de 100 zumbis e estava tudo limpo. Ou quase tudo. Stella reparou numa porta que permanecia fechada. Nela havia uma placa em que estava escrito refeitório. Alguém entrou ali? Stella franziu a testa. Acho que não. Faltou essa. Ivan foi em direção à porta. Tentou abrir, mas não conseguiu. Estava trancada. Ele deu um passo para trás e chutou a porta com violência. Derrubou-a no terceiro chute, com o resto do grupo pronto para entrar atirando. Quando entraram, porém, encontraram um pequeno grupo de mulheres apavoradas, encolhidas dentro da cozinha contínua ao refeitório. O grupo se aproximou delas com calma. Não queria piorar as coisas. Após a experiência do condomínio, eles sabiam o quanto algumas pessoas ficavam neuróticas de tanto estresse e podiam se tornar violentas. Stella se apresentou e conversou com elas, tranquilizando-as. Eram 7 mulheres ao todo que trabalhavam no hipermercado e se trancaram no refeitório para se salvar. Elas vinham esse tempo todo sobrevivendo com a comida estocada na cozinha, que, por sinal, já estava acabando. Depois de alguns instantes, desceram com elas até um dos blindados, onde as mulheres ficaram sob a proteção de Stella e Adriana. Os outros providenciaram o que foram buscar. No caso, 2 empilhadeiras com capacidade para erguer 2,5 toneladas cada uma, o suficiente para erguer o gerador e colocá-lo sobre o caminhão. Deixaram o extra já de noite, mas com planos para voltar no dia seguinte, quando iniciariam o processo de transporte de comida e outros produtos. Eles voltaram para o condomínio trazendo consigo as 7 sobreviventes. Aquele seria um novo lar delas. Quando chegaram, Ivan e Stella foram direto conversar com Sandra, que ficara de montar o posto de saúde numa das casas. Eles gostaram bastante do que viram. Prateleiras cheias de medicamentos diversos, equipamentos já em processo de esterilização. 2 quartos da casa já haviam sido transformados em dormitórios hospitalares improvisados. Estavam preparando um mini-centro cirúrgico. Diversas pessoas se empenhavam em desinfetar a casa toda. Obviamente, trabalhavam à luz de velas, mas em alguns dias isso também seria sanado. Acho que estamos indo bem, certo? Ivan perguntou admirado. Sim, estamos mesmo. Eu já me lembrei de mais algumas coisas que estou precisando. Quero voltar ao hospital amanhã. Pode ser? Sandra respondeu empolgada. Mal podia se conter de felicidade. Depois de tantos anos frequentando a faculdade de medicina, uma das coisas mais frustrantes que ela sentia era justamente não poder exercer a profissão para a qual se preparara a vida toda. Considere feito. Juntaremos a mesma equipe e voltaremos amanhã. E Ivan se afastou. Quando olhou para trás, ele viu o cabo Oliveira indo puxar conversa com a moça que ficava toda sorridente perto dele. Ivan sorriu também. Achava que eles combinavam. Ivan e Stella conversaram com o Givaldo, que providenciaram também um caminhão-tanque de diesel numa refinaria de combustível que ficava na região norte da cidade. Difícil mesmo fora colocar a monstruosidade para dentro do condomínio com tantos mortos-vivos à espreita. Precisamos afastá-los, Ivan. Todas as vezes que saímos tivemos que abater um monte deles na volta. Eles nunca acabam, são como uma praga. Givaldo falou, com uma das mãos apoiada no caminhão-tanque como se fosse um prêmio. Eu sei. Trouxemos lança-chamas de Caçapava. Quero fazer uma experiência. Talvez se torrarmos os desgraçados, eles aprendam a manter distância. Ivan ficou pensativo, pois ao invadir o condomínio, os milhares de disparos atraíram uma quantidade incalculável de zumbis e eles não se dispersavam de jeito nenhum. Por quanto tempo esse diesel será capaz de alimentar o gerador? Não sei ao certo. Acredito que será suficiente para uns 2 meses, se não gastarmos muito. O gerador é regulável, podemos fazê-lo gerar mais ou menos energia de acordo com a necessidade. Givaldo respondeu. Depois de amanhã descobriremos qual vai ser a nossa demanda. Aí dará para calcular melhor. E quanto de diesel tinha na refinaria? Ivan quis saber. Deve ter milhões de litros estocados lá. É o suficiente para anos de operação. Fique tranquilo. Givaldo sorriu. Ivan também se informou sobre o andamento do treino dos novos soldados. Aparentemente estava correndo tudo bem. Em breve, poderiam ser utilizados em uma missão externa, ou pelo menos ajudar na patrulha. Precisavam de mais pessoas para se revezar na segurança.
Stella aproveitou aquele momento e pediu para Ivan não sair dali, pois ela já voltaria. Em alguns minutos, ela apareceu com o fuzil. Estava com uma dúvida que só o marido poderia sanar. Você era um exímio atirador na época do exército, certo? Stella perguntou, destravando o fuzil. Sim, eu fui o campeão de tiro da minha turma. Sou bom ainda. Pelo que descobri, isso é como andar de bicicleta. Ivan respondeu sorrindo. Sim, tenho certeza que é exatamente igual. Stella comentou distraída, conferindo a munição. Na realidade, eu queria umas dicas de tiro. Não vejo necessidade, você é excelente. De longe é uma das melhores do grupo. Ivan falou com uma pitada de orgulho na voz. Eu sei disso, eu também estou feliz com o meu desempenho. Mas quero mais. Quero ser capaz de matar uma coisa dessas a centenas de metros de distância. Não quero te desanimar, mas acima de 100 metros nem eu consigo, Ivan afirmou pensativo. Isso não significa que seja impossível, certo? Stella ponderou. Não, não é impossível mesmo. Então? Stella perguntou. Ok, você venceu. A primeira coisa que precisa saber é que a bala não voa indefinidamente. Na prática, uma bala de fuzil não permanece em voo por mais do que uns 4 segundos. Isso dependendo do modelo. Só isso, tem certeza? Stella indagou, surpresa. Sim, é tudo uma questão de pura matemática. Tente mirar naquele alvo. Ivan apontou para uma parede onde os soldados tinham improvisado um alvo pintado para as aulas de tiro. O alvo estava muito longe, talvez a uns 200 metros de distância. Stella olhou aquilo e engoliu em seco. Era distante demais. Mas tentaria assim mesmo. Apontou o fuzil, prendeu a respiração e não puxou o gatilho, mas apertou-o exatamente como o pai lhe ensinara. Apesar da postura perfeita de Stella e da precisão da arma, a bala atingiu o muro rente ao chão e 2 metros à esquerda. Não fora tão ruim, mas definitivamente ela não teria matado um atacante com aquele disparo. Como pode? Tenho certeza de que apontei bem no centro, Stella reclamou chateada. Simples. Essa arma tem alcance de 900 metros. Isso significa que se você dispará-la para frente, 900 metros à frente, a bala vai tocar o chão. Mas isso não significa que ela vai cair de uma vez. Ela segue uma trajetória de queda gradual, Ivan explicou. Portanto, considerando uma pessoa com uma altura média de 1,70 m, podemos concluir que uma bala cairá a 1,70 m num espaço de 900 metros. Isso dá quanto a cada, digamos, 50 metros? Cerca de 10 centímetros, Stella respondeu rápido, fazendo a conta de cabeça. Nesses momentos, era uma vantagem ser uma analista de sistema sênior que vivia cercada de números todos os dias. E a quantos metros estamos do alvo? Ivan indagou. Não faço a menor ideia. Stella foi sincera. Busque pontos de referência. Olhe em volta. Se for o caso, calcule a distância até algum ponto próximo e depois imagine quantas vezes você consegue inserir essa distância no espaço entre você e o alvo. Ivan sorriu. Stella olhou os postes de iluminação, imaginou um homem caminhando entre um poste e outro e assim concluiu a distância. Depois contou o total de vãos. Era tudo aproximado. Mas ela chegou a um resultado. Cerca de 200 metros. Nossa, parecia muito mais. Stella comentou admirada. Maravilha. Isso significa que sua bala vai cair quantos centímetros daqui até lá? 40 centímetros. Que coisa, foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Mas a bala atingiu a esquerda do alvo. O que houve, Ivan? Stella se sentia empolgada. O vento? O vento está soprando da direita para a esquerda. Lembre-se disso. Quanto mais vento, mais deslocamento. Só depois de muito treino que você aprenderá qual é a taxa de deslocamento que seu fuzil sofre a cada velocidade do vento. Portanto, tenha sempre em mente que a longa distância, mirar no centro do alvo é perda de tempo. Então eu deveria ter mirado 40 centímetros acima, e isso é relativamente fixo a essa distância. Também deveria ter mirado à direita do alvo, porque o vento empurrou minha bala para a esquerda. Basicamente é isso. Vem aqui, experimente isso. Ivan puxou Stella pela cintura e posicionou-a na sua frente. Ele encostou seu corpo ao dela de uma forma maliciosa. Tem certeza que isso faz parte da aula? Claro que sim. Entendi. Então seu instrutor te ensinou assim? Stella perguntou cruel. Muito engraçado. Levante a arma e mire. Ivan colou o rosto no de Stella para ter a mesma visão que ela. Ivan olhou junto com Stella por um instante. Ela tentava fazer o que ele pediu. Mirava firme acima do alvo e à direita. Mas tinha um vício. Olhava com um dos olhos fechados. Abra bem os 2 olhos. Apenas um vai trair você. Ivan falou suavemente, próximo ao ouvido de Stella. Ela se arrepiou inteira, mas manteve-se firme apesar do sorriso no rosto. Assim está perfeito. Ivan ainda a segurava pela cintura, colada ao seu corpo.
Quando você estiver pronta, pode atirar. Você tem 2 horas para sair daí. Stella brincou, tentando manter o foco no alvo, lutando contra a provocação deliciosa do marido. Quando apertou o gatilho, a bala emitiu um assobio, atingindo praticamente o centro do alvo. Ivan e Stella piscaram diante daquela cena improvável. Eu consegui, Stella comentou perplexa. Meu Deus, você quer casar comigo? Ivan se virou lentamente para a esposa. Já fiz isso faz tempo. Os dois se olharam nos olhos e depois se beijaram. Aquela noite, acabariam fazendo amor de novo. Combinaram tirar alguns minutos todos os dias para treinar aquele fundamento com diversas armas diferentes. Ivan passou o resto da noite distribuindo ordens e recomendações. Fez uma reunião com Stella e Orlando. Queria saber o que eles planejavam quanto à produção de alimentos. Conheço muitas fazendas na região. Podemos tentar conseguir alguns animais, além de sementes e mudas. O que vocês acham? Orlando iniciou. Acho ótimo. Só não sei se temos espaço suficiente. Stella ficou pensativa. Creio que teremos que invadir o espaço atrás do condomínio que pertence ao Clube Termas do Vale. Podemos transformá-lo numa fazenda. Boa ideia. O clube tem apenas uma entrada protegida por um portão. Reforçamos essa entrada, colocamos alguns guardas e teremos espaço de sobra para criar animais e plantar. Lá tem muitas áreas verdes e ainda por cima deixaremos os moradores mais felizes, sem vacas circulando entre as casas. Orlando comentou sorrindo. Nos dias seguintes, diversos assuntos foram abordados ao mesmo tempo. Eles melhoraram a distribuição das tarefas de vigilância, o que deu mais tranquilidade para missões externas. Em alguns momentos, chegavam a sair com todos os urutus simultaneamente para ganhar mais tempo. Exatamente como previram, eles conseguiram fazer o gerador funcionar, o que devolveu a energia elétrica para o condomínio. Foi uma grande festa não precisar mais tomar banhos frios e viver à luz de velas. Um grupo de combate tomou de assalto o Clube Termas do Vale de forma muito similar ao que fizeram com o condomínio Colinas, numa operação que levou 2 dias entre matar zumbis e se livrar dos cadáveres. Com isso, o espaço físico aumentou muito. Como o condomínio e o clube eram separados apenas por um muro, bastou abrir uma passagem interligando ambos e o acesso estava garantido. O Clube Termas do Vale tinha um espaço físico considerável. Eram milhares de metros quadrados de área verde, além de inúmeras piscinas. Também contavam com um pequeno zoológico, mas os animais estavam todos mortos, muitos devorados pelos zumbis que vagavam pelo local. E agora pertencia à comunidade. Conseguiram pôr o posto de saúde para funcionar também, e o primeiro paciente da doutora Sandra foi Isaac. Médica e paciente conversaram juntos com Ivan sobre os procedimentos que seriam adotados. Seu problema, Isaac, chama-se DATM, ou disfunção da articulação temporomandibular, Sandra explicou. Em termos leigos, é como se sua mandíbula estivesse desencaixada. Por isso estala quando você fala e está causando tanta dor no rosto e na cabeça. Você também deve estar sentindo que os seus dentes não estão alinhados corretamente, acertei? Exato, meus dentes de baixo estão para frente. Zack levou a mão à boca. Sim, e o seu nariz está fraturado. E agora a cartilagem já está se recompondo fora do lugar, o que é muito comum cerca de 10 dias após o trauma. Com isso, seu nariz escorre sem parar e sangra. Sandra continuou. E como nós podemos consertar isso? Zack perguntou preocupado. Teremos que quebrar seu nariz de novo e recolocá-lo no lugar correto para que se recomponha da forma certa. Quanto à mandíbula, teremos que devolvê-la à posição correta. Não estou certa se tem alguma fratura. Infelizmente não disponho de um raio-x e o do hospital não está funcionando. Vou abrir e avaliar. Sandra respondeu com toda a sinceridade. Vou tomar anestesia? Zack estava ficando apreensivo com aquela história toda. Sim, anestesia geral. Sandra garantiu, deixando-o mais tranquilo. Não se preocupe, porque você não vai ver nem sentir nada. E o resto do meu rosto? O corte foi muito grande. Tem algo que possamos fazer? Zack soltou parte do curativo e mostrou de novo para Sandra. Não posso te prometer nada com relação às cicatrizes. É muito provável que o seu rosto fique marcado para sempre. Quanto a isso, eu lamento muito, Zack. Sandra se sentia mal por não ajudar mais. Tudo bem, fica tranquila. Não dá para fazer milagre, certo? Zack falou por fim. Amanhã vai ser o grande dia, então? Sim, começaremos logo cedo. No dia seguinte, Zack enfrentou o centro cirúrgico improvisado. Ivan e Stella o acompanharam até o momento de ele entrar na cozinha adaptada. Aquele cômodo não fora projetado para aquilo, mas era todo azulejado e foi completamente desinfetado.
Portanto, era a melhor opção de que dispunham. Colocaram iluminação extra bastante potente, cilindros de oxigênio e até mesmo um cardiógrafo para acompanhar a frequência cardíaca. É isso aí, pessoal, vai começar a festa. Zach falou para Ivan e Stella, tentando manter-se calmo. É isso aí. Vai lá e vê se não apronta. Ivan sorriu. Não é para mexer nos equipamentos da Sandra. Nem um pouco? Zach piscou, levando um tapa de Sandra no ombro. Quando estavam na porta, Zach se virou para Ivan e Stella. Ivan, me desculpa por todas as besteiras que eu te falei, tá bem? Vocês conseguiram botar a gente no caminho certo, entende? Se não fosse por vocês dois, aposto que todos nós teríamos morrido. Só queria te agradecer. Zach falou sem jeito. Fica tranquilo, meu irmão, tá tudo bem. Não pensa mais nisso, não. Se concentra em ficar bom, viu? Ivan segurou a mão de Zach. Só mais uma pergunta. Gisele falou alguma coisa? Lá vem me ver? Zach indagou esperançoso. Ivan e Stella ficaram sem graça. Stella tentara convencer a jovem a ir com eles para dar o apoio moral, mas não houve acordo. Gisele gostava de aparência, e a de Zach, naquele momento, deixava muito a desejar. Não, Zach, ela tá muito ocupada hoje, sabe? Eu passei várias tarefas para Gisele resolver. Desculpe-me, responsabilidade minha. Ivan tentava poupar os sentimentos do pobre rapaz. Sim, claro, sem problema. Zach ficou magoado. Bom, vamos lá, tá na hora do show. Em seguida, Zach, Sandra e Oliveira, que atuaria como assistente, entraram no corredor que levava ao centro cirúrgico, fechando a porta. Ivan e Stella ficaram do lado de fora, de mãos dadas. Não sairiam dali até receberem alguma notícia. O procedimento levou mais de 3 horas. Depois, deixaram-no descansar um pouco. Em seguida, Zach foi levado para o quarto. Estava com o rosto todo enfaixado. Sandra amarrara a gaze prendendo o queixo dele no lugar correto. Zach não conseguiria falar por alguns dias e teria que viver na base da sopa por um tempo. Mas o fato era que a cirurgia correra muito bem. Perfeito, Sandra. Meus parabéns. Ivan a cumprimentou entusiasmado. Viu só, grandão? Em alguns dias vai ser vida nova, certo? Zach fez sinal de positivo com a mão. Mas ele não parecia muito feliz. Muito pelo contrário, estava triste. Ivan e Stella entendiam perfeitamente por que Zach estava daquele jeito, e não havia nada que pudessem fazer a respeito. Não podiam obrigar Gisele a gostar dele. Pelo visto, ela era superficial demais para se importar. Despediram-se de Zach, prometendo que voltariam no mesmo dia para visitá-lo, e foram se reunir com o resto da equipe. Givaldo estava quebrando a cabeça sobre como resolver a falta de água em várias casas. A água não tinha pressão suficiente para chegar até todo o condomínio, e na prática ele tinha certeza de que era uma mera questão de tempo para acabar por completo. Furem um poço artesiano, Ivan sugeriu. Podemos montar uma caixa d'água em algum ponto elevado e bombeamos a água do poço até em cima, e de lá distribuímos para todo o condomínio. Que tal? Vai ser o jeito. Tem uma empresa especializada nisso lá no Jardim Imperatriz. Vejamos o que tem de equipamento lá para nós usarmos. Givaldo deu de ombros. Deixa comigo, chefe. Vamos transformar esse condomínio num verdadeiro resort. Acho que tá mais para um hotel fazenda, hein? Orlando brincou. Tá chegando a hora da operação de invasão da fazenda para podermos trazer os primeiros animais. Estamos pensando, inclusive, em fazer um churrasco de comemoração, não é, Stella? Ele piscou para a amiga, que sorriu de volta. Stella simpatizou com aquele senhor. Ele era muito bem-humorado. Os dias voavam. E Ivan não parava de repassar suas anotações. Já tinha um atendimento médico, o estoque de comida estava assegurado por bastante tempo, agora que o hipermercado fora tomado, tinha um espaço para produzir alimentos, as forças de combate e defesa deles aumentaram, havia energia elétrica e ele acreditava que resolver a questão da água era a mera questão de tempo. Tudo isso em algumas semanas. Estavam indo muito bem. Certo, pessoal? Chegou o momento de passarmos para a próxima fase, que todos vocês já sabem qual é. Vamos buscar mais sobreviventes. Já passou da hora, Ivan falou.